Mas volta para aquela isso, deixa aí por enquanto. Tecnologia, tá? Essas naves, muitas vezes, o que elas fazem? Elas emitem um tipo de vapor. Esse vapor circunda a nave. Eles criam uma nuvem artificial. Como é que a gente sabe disso? Muitos casos de nuvens voando contra o vento. Ou nuvens paradas com vento forte. Tá? Já foram vistos a nuvem deu para ver o objeto dentro da nuvem. É uma tecnologia deles que permite que eles façam uma observação discreta da gente. Uhum. Tá? Já foi flagrado eu não lembro se na Suécia ou na Noruega, onde a nave começou a emitir o vapor e começa a contornar a nave, mas a nave era plenamente visível. Ou seja, né, o fato de ser uma nuvem não significa que seja uma autêntica. Pode ter alguém lá dentro. Tá? Vamos pegar aqui, como não entrou as outras imagens, eu vou colocar o seguinte. Vamos lá. Tecnologia. Vocês devem ter ouvido falar do SR-71, o Blackbird, avião espião americano. O projeto dele da década de 50, tá? Voou na década de 60. Ele fazia 3.500 km por hora, alguns diziam que ele chegava a 4.000. Se você pesquisar no celular, você vai encontrar. Ele é todo preto. É aquele que parece uma asa, assim, meio que uma asa voadora? É Mais ou menos. Ele tem uma fuselagem, uma asa bem larga e 2 motores enormes nas asas. Pode tirar essa imagem aí, Sorriso. Você está procurando a outra imagem? Talvez? Não. Eu não sei se entrou. Deveria ter entrado, mas não entrou, não sei por quê. É o F-117, você falou? Não, não é é o SR-71. Deixa eu ver. Ó. Essa noite oficial. Bom, esse é OS, né? Não entrou, mas tudo bem. Depois a gente coloca. Essa aí com relação aos OSNIs. Tá? Ah, o Blackbird. É isso. Estou vendo aqui. Tá SR-71 é bem famoso mesmo. Isso. Sim, sim. Alguns diziam que ele chegava a 4.000 km por hora. Tá? Só que ele atingia isso a mais de 30 km de altitude. Por quê? Porque o ar é muito denso. Tá? O atrito é muito grande. E o gasto de combustível é gigantesco para você manter uma velocidade supersônica a baixa altura. Muito bem. Quando o SR-71 completava a sua missão e descia no solo, as turmas de terra, de manutenção, tinham que esperar. Não podiam pôr a mão nele. Porque devido ao atrito com o ar, a mais de 3.000 km por hora, a parte frontal do avião, das asas, dos lemes verticais atrás estava a 400 graus. Então ninguém podia pôr a mão. Tem que esperar ele esfriar, tá? Para poder mexer no avião. Atrito com o ar. O X-15, que eu botei aí, mas infelizmente não vai aparecer, era um avião foguete que fazia 7.000 km por hora. Tá? Voava quase 100 km de altitude. O piloto usava traje de astronauta para pilotar o avião. Tá? Ele ia preso na asa de um bombardeiro B-52 que subia até 15 km, soltava, o bicho ligava os foguetes e subia até atingir essa velocidade. Tá? Muito bem. Se o outro, a 4.000, ficava a 400 graus, qual seria a temperatura do X-15? Agora vem a seguinte pergunta. Guru, por que eu não posso voar a 20.000 km por hora a 5, 10 km de altitude? Boa pergunta. Simples. Atrito com o ar gera o quê? Calor. Então, se uma aeronave nossa acelerasse essa velocidade, ela pegaria fogo. No entanto, os nossos amiguinhos lá em cima voam a 20, 25, 27.000 km por hora. E não acontece nada. Ou eles têm um super metal, ou a nave não tem contato com o ar. Que eu acho mais provável. Todo disco voador, normalmente, ele é descrito como tendo uma luminosidade à volta. Tá? Se essa luminosidade é um campo de energia que evita que haja contato com a nossa atmosfera, ele pode voar 30.000, 40.000, não faz diferença.
Só que às vezes, Guru, ocorrem acidentes. Eu acho que esse campo falha. A pessoa vê a nave voando a uma velocidade incrível, de repente ela vira uma chuva de destroços. Provavelmente o campo falha e ela se desintegra no ar. Tá? Não chega nem destroço no chão. Tá? Por isso que eles podem voar a essa velocidade. E nós não. Tecnologia superior à nossa. Fora fazer curvas a 90 graus. Isso é desprezar a lei de inércia. Como é que eu faço isso? Outro detalhe. Quem já esteve dentro dessas naves só percebeu que o objeto estava em alta velocidade quando olhou por uma janela. E viu que ele estava em alta velocidade. Como é que ele não sente aceleração? Se eu te falar que você está a 27 mil quilômetros por hora, você acredita em mim? Não? Não. E se eu te falar que você está a 110 mil quilômetros por hora, você acredita em mim? Também não. E você está. A Terra gira a 27 mil quilômetros por hora. É verdade. Então você está a 27 mil quilômetros por hora. Se eu tivesse sentado na Lua, como é que eu ia ver o Guru passar? Que nem um raio, né? Apagando. E se eu tivesse em outro, numa nave vendo a Terra orbitar o Sol a 110 mil, como é que eu ia ver o Guru? Nem ia ver quase. Então, né? Por que você não sente? Você disse que não. Você falou para mim que você não estava a 27 mil. Como é que você não sente isso? Porque você está imerso no campo gravitacional do planeta, você não sente. Nem a velocidade de rotação, nem de translação. Então, tecnologicamente, como é que eu posso explicar que a pessoa está dentro do UFO e não nota a velocidade? Porque a nave provavelmente deve voar em seu próprio campo gravitacional. Ou seja, eles têm a tecnologia da gravitação e da antigravitação, coisa que a gente não tem nem em sonho. Você falou do Bob Lazar. O Bob Lazar fala. É praticamente o último degrau, né, da evolução tecnológica humana. É como a gente vai conseguir fazer essas coisas, talvez viagens no tempo, tá? E talvez até produzir buracos de minhoca ou portais dimensionais. Bob Lazar, tudo que ele fala é absoluto, eu não sei, porque eu não posso entrar na área 51, não posso comprovar, não posso ver. Mas certas coisas que ele fala são absolutamente reais. Ou ele é um infiltrado, ele fala, olha, você fala uma parte de verdades e o resto mentira. Sim. Inclusive já físicos americanos querem conversar com ele. Porque ele não fala bobagem. Ele falou do elemento 115, que todo mundo deu risada, depois se produziu em um laboratório, o elemento 115, que não existia. E aí? Que ele fala, os reatores dessas naves são do tamanho desse monitor de computador. Qual o tamanho do nosso reator atômico? Nossa. Você está entendendo? O grau de diferença. Ou seja, essas naves, apesar de pequenas, elas têm sistemas de geração de energia que conseguem parar uma Itaipu com uma nave de 5, 10 metros de diâmetro. Que tipo de energia, que tipo de reação nuclear, ou fusão, eu não sei que eles usam para gerar tamanha energia. Entendeu? Outra coisa que eles têm, visibilidade. Foi aquilo que eu falei que você ficou meio assim. Claro. Tá, existem casos, que nem teve um helicóptero da polícia do Texas, estava em voo, o aparelho embaixo tinha um visor infravermelho, principalmente para ver à noite, né? Principalmente tráfico de droga, violência, quebra o galho, né? Quando o FLIR se moveu, eles perceberam que eles não estavam sozinhos. Tinha um objeto em formato de haltéria acompanhando o helicóptero, que só era visível pelo infravermelho. Só que a nossa vista não alcança o infravermelho. É uma frequência que a gente não consegue ver. É calor. Então, o fato de você chegar assim, eu só acredito em UFO vendo. Cuidado com o que você está falando. Que pode ter um em cima de você e você não se tocar. É o crer para ver ou ver para crer, né? Então, nós vamos continuar na brincadeira. Olha a luminária. Olhou? Olhei. Você viu a luz? Sim, viu? Forma, sim, sim. Tá, então você vê luz. Vê. Você vê luz. Uhum. Não vê.
Nem você, nem eu, nem ninguém. Você consegue ver a luz chegar até você? Não. Não. Só se tiver um feixe de pó. É. Nossos olhos não veem luz. Nós vemos corpos iluminados, que é outra coisa. Uhum. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer assim, se eu absorvesse os comprimentos de onda visíveis que os teus olhos conseguem ver, eu não refletisse, eu estaria aqui e você não me veria. É. Explica a invisibilidade deles? Se as naves absorvem os comprimentos de luz visíveis, ela pode estar aqui do nosso lado e a gente não vê. Nem tá vendo. Exato. Bem do lado em si. Exato. Por isso que eu falei, desligar o sistema de camuflagem. Aí você consegue ver o objeto. Porque ele passa a refletir os comprimentos de onda visíveis.